Bom dia para vocês, boa tarde. Quem está falando é Israel. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo aí para vocês sobre gráfico de função quadrática. Ok? Para o 9º ano, eu espero que essa aula aí te ajude a compreender, né, um pouquinho as características do gráfico de uma função quadrática. Esse vídeo aqui não é sobre construção. Esse aqui é para a gente analisar algumas informações do gráfico da função quadrática, ok? Um abraço, se você gostar, deixe seu joinha, se inscreva no meu canal. Falou? Então, vamos lá, pessoal. Pessoal, é o seguinte, nós sabemos que a função afim, o gráfico de uma função afim, que é uma função do primeiro grau, é uma reta, né? E hoje eu vou estar falando um pouquinho das características do gráfico de uma função quadrática, ok? Então, o gráfico de uma função quadrática, ela é uma parábola, tá? E a parábola, ela tem as suas concavidades, ok? Então, a gente vai ver que a parábola ela pode estar tanto para cima quanto para baixo. Qual é a dica que eu vou dar para vocês, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma parábola, tá vendo aqui? Tem essa parábola aqui, vocês estão vendo, ok? Estou só contornando ela. E tem essa parábola aqui também, que eu estou contornando ela e nós vamos tentar compreender. Uma dica que eu quero dar para vocês é o seguinte, pessoal. Eu vou colocar aqui dos dois lados. Quando você sempre vai colocar esse olhinho aqui. Se a carinha estiver feliz, é porque a concavidade é para cima, o A é positivo. Se a carinha estiver triste, a concavidade é para baixo, tá? Então, quando a carinha está feliz, a concavidade está para cima, tá? Então, se o A é positivo, a concavidade é para cima. Falando termos técnicos, se o A é negativo, como vocês estão vendo aqui, né, a concavidade é para baixo. Tem alunos que ficam pensando assim, mas essa parte aqui está embaixo. Filho, você vai sempre analisar esse ponto aqui e esse ponto aqui. Tá vendo que eles estão para cima? Quando eu gosto de falar assim, olha para o meu dedo. Tá vendo aqui? Os dois dedinhos estão para cima, concavidade para cima. Os dois dedinhos estão para baixo, concavidade para baixo. Ok? Se o A é positivo, concavidade para cima. Se o A é negativo, concavidade para baixo. Beleza? Então, presta atenção. No próximo slide aqui meu, que eu vou estar mostrando para vocês, é o seguinte. Imagina que eu tenho essa função aqui quadrática aqui, ó. Y é igual a x2 menos 3x menos 4. Ok? Então, vamos analisar isso aqui. Então, pessoal, essa é uma função quadrática. E eu quero falar para vocês uma palavrinha que geralmente aparece muito e geralmente os alunos não entendem. O que significa os zeros da função quadrática? Significa que você vai pegar essa função, que é x ao quadrado menos 3x menos 4, você vai igualar ela a zero, entendeu? Então, se eu pudesse, vou colocar aqui só para você entender. Você vai fazer isso aqui, ó. X ao quadrado menos 3x, ok? Menos 4, não é zeros da função quadrática? Então, você vai pegar a função quadrática e você vai igualar ela a zero. Você vai tirar o delta, você vai achar as raízes, entendeu? Quando você acha as raízes, você vai encontrar que as raízes dessa equação, uma é menos 1 e a outra raiz é quanto? É 4. Agora que a gente vai começar a tentar entender como que essas raízes ela é colocada no gráfico. Gente, as raízes, ela fica no eixo X. Então, olha para cá. Presta atenção. Nós sabemos que as raízes aqui é menos 1. Tá vendo aqui? Tá vendo que o menos 1 está no eixo X? Tá vendo que o 4 também está no eixo X? Então, as raízes, você nunca coloca ela no eixo Y. Nunca. Never. As raízes, você coloca ela onde? No eixo X. Entendeu?
Então, na hora que a gente for construir o gráfico, você vai ver que as raízes, eu sempre vou colocar no eixo X. Esse vídeo é para você ter uma ideia de como é, né, as características do gráfico de uma função quadrática. Então, a primeira coisa que a gente está vendo é interseções com eixo X. E essas interseções a gente acha como? Pega a função, quando fala encontre os zeros da função quadrática, pega a função igual a zero, tira o delta e acha as raízes se tiver. Claro, lógico, se tiver. Entendeu? Então, olha esse exemplo aqui. A gente analisou esse exemplo. Outra coisa, eu não coloquei. Mas, se você tirar o delta, você vai ver que o delta aqui é 25. Ok? Tá claro? Então, o delta é positivo. Tá claro? Então, o delta deu positivo. Quantas raízes você tem? 2. Você já sabe, porque você aprendeu lá em equação de segundo grau, que quando o delta é positivo, a gente terá 2 raízes diferentes. Ok? Vamos pegar o próximo aqui? Presta atenção. Gente, nesse caso aqui, a gente tem que tirar o delta e achar as raízes. Ok? Quando você achar as raízes, você vai ver que o delta vai dar 0. Ok? E você vai ver que as suas, como o delta é 0, você vai ter 2 raízes iguais. E você vai ver o quê? Que a raiz 1, que é igual a raiz 2, vai dar quanto? 1. Então, uma coisa que a gente vai ver. Quando o delta é 0, a parábola ela vai tangenciar o eixo X. O que é tangenciar? É tocar. Ok? Tangenciar é tocar. Vou voltar aqui. Quando o delta é positivo, a parábola vai intersectar. Intersectar é cortar. Quando o delta é igual a 0, a parábola vai tangenciar, ou seja, ela vai encostar, mas ela não vai atravessar, ela não vai cortar. Toda vez que o delta for 0, claro, você só vai ter uma única raiz. Entendeu? Agora, olha esse caso. Se você tirar o delta, você vai ver que o delta é negativo, ou seja, é menor que 0. Então, pessoal, quando o delta é negativo, a parábola ela vai ficar flutuando no eixo X. Ou ela vai ficar para cima, ou ela vai ficar para baixo. Entendeu? Nesse caso, ela está para cima porque o A aqui é negativo, é positivo. Lembra que eu falei? Quando A é positivo, parábola feliz. Quando A é negativo, parábola triste. Tá claro? Tá entendendo aí como é que funciona? Vamos voltar lá para o primeiro. Ó, por que essa parábola tá para cima? Porque o A aqui é 1. O A é positivo. Por que essa parábola está para baixo? Porque o A é negativo. Quando o A é negativo, parábola para baixo. Ok? Tá claro? Se o delta é igual a 0, vai tangenciar, né? Agora, a gente viu que quando o delta é menor que 0, lembra, ser menor que 0 é ser negativo. A parábola vai ficar flutuando no eixo X, entendeu? Ela não vai encostar. Então, por exemplo, eu colocando aqui um eixo Y para vocês, né? Aqui eu desenho aqui, né? Então, o eixo Y está aqui. Tá vendo? O eixo X está aqui embaixo e a parábola nem encostou. Ela vai ficar apenas flutuando, ok? Uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. O ponto aonde a parábola encosta no eixo Y. Gente, a parábola sempre vai cortar no C. Sempre. Então, o ponto de interseção, tá, do gráfico com o eixo Y é qual? É o ponto 0 e C. Por que 0? Porque o X vai valer 0 e aí é o C. Vamos voltar lá atrás para a gente ver. Presta atenção que você vai entender. Por exemplo, quanto que vale aqui o nosso C? Menos 4. Então, significa que esse ponto aqui, esse ponto é menos 4. Entendeu? Porque a parábola sempre corta no C. E o C vai passar no eixo Y. Pega o próximo. Quanto que vale o nosso C? Menos 1. Então, esse menos 1 é esse. Vamos pegar aqui, menos 1 aqui, ó. Esse aqui. Tá vendo que está abaixo? Então, é isso que eu queria que você prestasse atenção. Olha esse aqui.
Tá vendo que nosso C aqui é 4? Então, significa que o 4 é esse ponto aqui. Entendeu, pessoal? O C, ele vai ser o ponto onde a parábola vai cortar no eixo Y. Uma coisa, eu nunca vejo o A no gráfico. O A só serve para falar se a concavidade é para cima, né? Ou se a concavidade é para baixo. Ele tem uma outra função também, mas nós vamos ficar assim. Por enquanto, a gente vai ficar com isso, que o A ele vai nos ajudar a saber se a concavidade é para cima ou para baixo, entendeu? É lógico, ele tem também outra função da parábola ficar mais larga ou mais apertadinha. Depois eu vou falar sobre isso com vocês. Presta atenção, pessoal. Olha para vocês verem este gráfico. Este gráfico, a gente sabe que o A é 1, tá vendo aqui? A gente sabe que o B é menos 2, e a gente sabe que o C é menos 3. Beleza? Beleza. Gente, imagina que você não estivesse vendo x2 menos 2x menos 3. E eu perguntasse assim para vocês, pessoal, o A é positivo ou negativo? Gente, o A é positivo ou é negativo? Concavidade está para cima? Sim. Então, o A é positivo. Entendeu? Outra coisa. Quantas raízes que eu tenho? Eu tenho 2 raízes. Sim ou não? Sim. Se eu tenho 2 raízes, significa que o delta é positivo. Se você tem 2 raízes diferentes, o delta é positivo. Outra coisa. Quanto que vale o C? O C é onde toca no eixo Y. Tá vendo aqui? Então, o C vale quanto? Menos 3. Porque ela está cortando no eixo Y. Lembra aqui é o Y aqui. Tá claro? E o X? Tem 2 raízes. Então, uma raiz é menos 1, como você viu lá. Tá vendo aqui? Então, e a outra raiz é 3. Tá claro, pessoal? Então, eu estou mostrando para vocês esses exemplos para vocês entenderem como arrancar as informações do gráfico de uma função quadrática. Ok, pessoal? Tá tranquilo aí? Entendeu? Se você gostar, deixe seu joinha, escreve um comentário, professor, não entendi. Vou fazer mais um exemplo aí para a gente finalizar aí. Ó, imagina que você tem esse gráfico. Primeiro, a gente pode... Imagina que você não está vendo isso aqui. Ó. Eu deixei aqui só para você ter segurança. No próximo vídeo eu vou fazer sem isso. Quanto que vale o A? A gente sabe que é 1. Mas se você não estivesse olhando para isso aqui, o nosso A é positivo só de olhar para o gráfico? Sim, que a concavidade está para cima. Então, o A é positivo. Quais são as raízes? Então, vou colocar aqui. Tem raiz? Tem. Tem essa aqui, que é o menos 3. Tem essa aqui, que é o menos 2. Então, eu posso falar que uma raiz é menos 3. E eu posso falar que a outra raiz é menos 2. Gente, se tem 2 raízes, então significa que o delta é maior do que 0. Outra coisa, a gente sabe quanto que vale o C? Sabe, o C é onde corta no eixo Y. Então, o C que vale quanto, pessoal? Vale 6. Tá claro? É isso que eu queria que você prestasse atenção. Presta atenção, ok? Então, eu espero que esse pequeno vídeo aí tenha te ajudado, ok? E aí, na próxima vez que a gente encontrar, né, no próximo vídeo, eu espero que você já esteja mais seguro, tá bom? Se você gostar, deixe seu joinha. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.